Para nós é uma alegria muito grande ter teu filho aqui conosco. Senhor, sabemos da graça tua que tem estado sobre ele, ó Pai, sobre a sua vida. E agora, Senhor, nós clamamos a Ti, porque sabemos que ele sem Ti, Senhor, não pode falar nada que venha nos edificar, mas quando o Teu Espírito Santo usa, Senhor, Teus vasos, usa Teu Filho, Senhor, com certeza, Tu falas profundamente aos nossos corações. E agora, Senhor, que todo e qualquer impedimento, Senhor, para que a Tua palavra flua, caia por terra. Que, Senhor, fala conosco, Senhor, que nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos essa unção sobre a vida do Franco para falar e sobre as nossas vidas para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom dia, amados. Pai, seja com vocês todos, em nome de Jesus. Bem, já que o Marcão falou que eu estou de pregador, né, Marcão? Estou de pregador hoje. Ele está aquela camisa da Virá com pregador, né? Semana, acho que eu estou de pregador mesmo. Hoje à noite, se Deus quiser, a gente vai estar ali em Honório não, Ricardo Albuquerque. Aniversário do pai de Jael, que é um pastor ali. E volto para Curitiba, porque eu vim de carro, mas a gente volto sozinho, deixo o Denise aí a semana com vocês. Denise fica, mas eu volto no sábado para buscá-la. E aí, fazer de novo essa viagem longa, né? De 900 quilômetros para casa. Mas semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar ali em Honório. Aí sim, vou estar em Honório, com o Shell, na comunidade de Honório. Falei com os pastores, é uma saudade quem tem dos irmãos, né? Honório traz muitas boas memórias, né? Por isso que eu falei que estou de pregador 2 semanas aí, Sérgio. Pregando de manhã e de noite, né? Lembrei até aqueles áureos tempos, né? Prega de manhã, prega de noite, prega de noite. Mas Honório tem muita memória legal, muita memória boa. Mas uma delas, assim, que me marcou profundamente, Modesto estava presente, Marcão também, os mais antigos presbíteros aqui. Nós fizemos uma reunião de pastores com 16 pastores e passamos assim uma noite inteira conversando assuntos do reino de Deus, da igreja. Na verdade, a gente falou muito sobre igreja porque a gente estava num processo de unidade e a gente queria afinar a nossa fé sobre igreja. E foi uma reunião longa, cansativa, e entrou pela noite. Lembra, Modesto? Entrou pela noite. Deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4. Eu sei que quando o galo cantou, clareou, a gente estava lá ainda. E por que essa reunião ficou marcada no nosso coração? Porque essa reunião, ela termina assim. A gente já, uma noite inteira falando, uma parte da noite, uma madrugada inteira, né? Conversando. Aí levanta um dos pastores lá, talvez o mais antigo, não mais antigo ali, cabelinho branco, levanta e diz assim: olha, eu não entendi bulufas. Você nem sabe o que é isso. Bulufas é coisa antiga, né, cara? Por isso que o Modesto está rindo, está marcado, né, Modesto? Cara, que noite, hein, cara? De manhã cedo, depois de falar. Imagina, todo mundo compartilha, 16 homens falando. De manhã, levanta o cabelinho branco lá e diz: olha, eu não entendi bulhufas que vocês estão falando. Foi uma água fria, né? Foi um desespero. Eu lembro que eu fui para casa pensando: meu Deus do céu, o que a gente está fazendo aqui, cara? Que processo é esse? Isso realmente está no teu coração? E vim questionando com Deus aquela unidade pastoral. Falei: meu Deus, gente, imagina passar a noite, imagina mais umas 3 reuniões igual essa, eu não vou aguentar. Pensei comigo. Eu tinha uma máquina de escrever, acho que alguns nem sabem o que é isso, né? Sentei na minha máquina de escrever e comecei a escrever um documento.
documento tinha um título assim, escrevi assim: falando e compreendendo as mesmas coisas. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão na manhã daquele dia triste, de que não era suficiente falar a mesma coisa, a gente tinha que compreender a mesma coisa. Eu tinha que falar e compreender a mesma coisa. Se a gente falasse uma coisa, o outro entendesse outro negócio, não ia dar certo. Aquela reunião não ia progredir nunca, né? E me lembrei de Babel, da Torre de Babel. Ali foi onde tudo tumultuou. Uma construção, uma edificação, e a igreja é uma construção. A igreja, ela é edificada, ela é construída, e não é feita com pedras mortas, mas com pedras vivas. Uma construção não acontece sem que todos estejam falando e compreendendo as mesmas coisas. Só olhar para Babel. Quando Deus quis interromper aquela obra, Deus confundiu o idioma deles. Eu pensei comigo, se a gente não falar e compreender a mesma coisa, esse negócio não vai dar certo, não. A gente não vai construir nada. Imagina uma família que não se entende, uma família que não tem comunicação, não vai construir nada. Se na tua casa, vocês não se comunicam bem, não param, não sentam, não conversam, o negócio não vai fluir, não. Entendeu? As coisas não podem acontecer no tapa, no empurrão, entendeu? No grito. Tem que haver uma comunicação, tem que haver uma sujeição, um coração de amor. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre igreja. Pode ser? Me suporta aí um pouquinho? Peguei carona nesse falando e compreendendo as mesmas coisas. E hoje, se eu voltasse lá em Honório, aqueles anos, os primórdios lá, eu teria uma outra forma de abordar aquele tema, né? Eu iria abordar, por causa da minha experiência dos anos 90, 93 nós fomos a primeira vez ao Chile. E o contato com a língua, o castelhano, Michan costuma dizer que espanhol não existe, porque na Espanha se fala vários idiomas. É verdade, né? Lá você fala o catalão, lá você fala o castelhano, lá você fala o galego, tem mais alguma outra lá que você fala, tem um monte de idioma lá. Esse que a gente chama de espanhol é o castelhano, né? Esse que a gente chama de espanhol. Mas o contato com essa língua, eu descobri que a gente tem muitos falsos cognatos, ou falsos amigos, né? Você pensa que entende a palavra, porque ela é escrita de uma forma muito parecida, ou tem um som muito parecido, mas você aí, quando vai, você cai do cavalo, porque pensa que está famoso. Eu lembro do Modesto falando espanhol a primeira vez no Chile, lá, foi horrível. Não, mas eu podia contar aqui meus micos tentando falar espanhol. Um dia um irmão me animou, falou assim: Franco, o teu espanhol tá bom, cara. Fala, prega hoje sem intérprete. Pregar sem intérprete, Modesto. Que isso, hein? Ele me convenceu, falou assim: prega hoje sem intérprete. E eu acreditei nele, sabe? Tá bom, comecei, né? Ousado que eu sou, saí falando, sanguíneo, comecei a pregar e de repente eu lembro que eu falei que Paulo era um semeador. Estava falando da parábola do semeador, sei que meti Paulo no meio e comecei a explicar a obra do apóstolo Paulo, lá no encontro de pastores e líderes, comecei a falar e o pessoal começou a rir. Eu falei que Paulo semeava, onde ele ia, semeava, e o pessoal ria a beça. Falei alguma besteira, mas que besteira que eu estou falando? E puxei o irmãozinho intérprete, que já estava rindo pra caramba também. Falei, o que eu falei? Ele falou: tu falou que Paulo faz xixi onde vai. Se mija todo. Ele está se mijando. O pessoal está rindo. Mas eu peguei algumas palavras aí para você, que com certeza você pensa que, quando você ouve a palavra, por exemplo, abonar, em castelhano. Abonar é pagar. Pagou a conta, você abonou. Isso não dá muita confusão, não. Mas quando você fala, por exemplo, cacho, cachos, se você pegar e ler cachos, tu vai falar que teus cachos estão lindos hoje, né? Mas cachos também podem ser chifres. E não fica legal falando que você está com seus chifres bonitos, né? Com seus cachos. Essa palavra dá confusão. Desabrochar não dá confusão.
Mas, em geral, quando as pessoas falam desabrochar, ninguém entende realmente o que está desabrochando, né? Porque desabrochar é desabotoar. Embaraçada dá confusão. Embaraçada você, embora se escreva diferente, se falar que alguém está embaraçada e não tiver, pode arrumar uma encrenca lá. Já fizeram até propaganda, mas a palavra que normalmente dá confusão, e eu tenho até uma história aqui, não sei se a minha irmã está aqui, nem vou expor a irmã não, eu exponho ou não exponho? O que vocês acham? Eu tenho que ver se ela está aqui, né, para expor, né? A outra palavra, esquisito. Eu pedi uma santa aqui da igreja para hospedar outras santas que estavam passando do Chile aqui. Falei, pode hospedar essas irmãs aqui? Ela, posso, sempre uma irmã muito aberta para hospedar. E aí, passado um dia, ela me ligou e falou, Franco, está difícil com as chilenas. Eu falei, por quê? Tudo que eu faço está esquisito. Tudo que eu faço, eu pergunto, como é que está a comida? Elas dizem, muito esquisito. E elas falam rindo. E eu falei, querida, se está esquisito, continua. Porque está bom, esquisito é requintado. Mas você imagina você dizendo que a comida está esquisita para alguém que pensa que a comida está estranha, está rara. Não é legal, né? E também o oposto não é legal não, né, Marcão? Porque se você falar que a comida está esquisita lá, eles vão te dar mais comida, entendeu? Então essa palavra gera muita confusão. Está esquisito. Eles dizem que a comida está esquisita quando ela está saborosa, quando ela está requintada, quando ela está boa. Mas entre nós também outras confusões já surgiram. Quer ver? Vamos lembrar as mais famosas. Música para o novo convertido, entre nós cantando Leão de Judá. Lembra de Leão de Judá? Leão de Judá. Uma irmãzinha entre nós cantou por anos, Leão de Juba. Ela cantava Leão de Juba. Qual o sentido que Judá faz na cabeça de uma pessoa nova convertida? Não tem sentido nenhum. Eu lembro de um queridão de nós aqui, um líder, quando Cláudio Claro cantou Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele cantava Ele é o pombinho que desceu do céu. Fazia mais sentido pombinho do que pão vivo, né? Pão vivo. E muita gente já trocou letra de música por não entender o que estava sendo dito, até porque o nosso vocabulário, ele é um vocabulário muito complicado. Agora, o que você pensa, o que as pessoas entendem quando você diz assim, você casou na igreja? O que as pessoas entendem? Entende igreja no sentido bíblico, real, ou entende igreja como um prédio, como uma construção? Automaticamente vai para o prédio, né? Vamos à igreja. Vamos à igreja, as pessoas entendem um prédio, um lugar, ou pessoas em qualquer lugar. Ou dois ou três em nome de Jesus. Como é que elas entendem? Prédio. Elas entendem prédio. Se fala, vamos à igreja, ela fala, vamos para o prédio. Hoje tem culto na igreja. Como se o culto da igreja acabasse, né? Nós somos aquela geração que cantou o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Nós fomos revelados que o culto da igreja não acaba nunca. Mas ainda se usa entre nós, não sei porquê, depois que o pessoal mais velho para de ensinar, os mais novos voltam, ou os velhos dizem assim, não, o importante é que entendeu. Entendeu errado. Se a pessoa entender errado, tudo que você vai falar depois vai dar errado. Se eu não sei o que é igreja, como é que eu vou explicar a disciplina na igreja? Como é que eu vou explicar a oração na igreja? Como é que eu vou explicar a vida de igreja, se eu não sei o que é igreja? Tudo, se o cara nunca viu um avião, essa história eu já li há muito tempo.
tinha um pregador na África lá pregando. Na África, normalmente, tem 4, 5, às vezes, intérpretes diferentes, porque são dialetos, tem aldeias ali que falam dialetos. Então, um cara prega aqui, o outro interpreta, outro fala para não sei quem, às vezes 4, 5, para todo mundo se entender. E aí, o irmão falou lá, o pregador disse que ele estava atrasado, que o voo dele atrasou, que o aeroporto estava tumultuado, e um dos intérpretes não falou mais nada. E ele falou assim: será que não entendeu o que eu falei? O cara: não, eu entendi. Agora eu não tenho como seguir falando, porque eles nunca viram um avião. Aquela tribo ali nunca viu um avião. Como é que eu vou explicar aeroporto para quem nunca viu um avião? Como é que eu vou dizer, ó, tem um aeroporto atrás? Como é que eu teria que parar ali, contextualizar a mente dos caras para aquela realidade ali. O que acontece quando alguém diz assim: moro perto de uma igreja? Isso aqui não é uma empresa. Ou melhor, isso aqui é uma empresa, não é uma igreja. Essa aqui eu coloquei de propósito para alguns irmãos. Porque será que tem... pode virar o slide. Que diz assim: isso aqui é uma empresa e não uma igreja. Será que nós deixamos de ser igreja quando saímos do prédio? Você sabe que essa expressão igreja, empresa, é uma expressão humanista secular, que secularizou. Deus está na igreja. Aqui não, aqui é uma empresa. Óbvio que você não vai pegar o tempo do teu patrão e gastar lá, de repente, lendo, ou pregando pelo WhatsApp, pelo telefone. Não, claro que não vai fazer isso. Mas você não deixa de ser igreja onde você está. Você segue vivendo e sendo. Você ora onde você trabalha, você ora, pô. Ou não ora? Pode orar ou não? Pode falar em línguas lá no teu trabalho? Não pode, não, não pode. Aqui é proibido falar em línguas. Ora ou não? Ora, você ministra. Você diz amém ou não? Você não deixa de ser igreja porque está no outro lugar. E aqui, talvez a pergunta mais... foi a pergunta que eu não pude usar lá em Pôr da Folha. Terminou o nosso evento lá em Pôr da Folha e eu falei com os irmãos: irmãos, eu não sei se vai ter muita gente se decidindo ou pouca. Mas de acordo com o número de pessoas, a gente não vai ter gente aqui para atender todo mundo. Então, normalmente, quando acaba um evento, a pessoa diz assim: ó, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Procura uma igreja mais próxima. Cara, vai procurar o quê? Vai procurar um prédio. Aí você diz: não, mas Franco, o mais importante é que se reúna. Não, conversa. Já mudou isso na minha cabeça há muitos anos. É importante que essa pessoa seja edificada, vinculada, que ela cresça. Eu não posso enviá-la para qualquer lugar, infelizmente. Infelizmente não. Por quê? Porque muita gente pode se meter numa estrutura e ali ficar complicada a vida dela, ainda mais quando é novo convertido. Você nunca viu Paulo dizendo aos Gálatas assim: por vocês eu sofro de novo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês? Será que você nunca viu a agonia de Paulo de ver os irmãos formados, crescidos, e temendo, disse assim: eu tenho temor de ter corrido em vão e de vocês se perderem em algum momento? Porque infelizmente, principalmente para o novo convertido, ele pode entrar no meio de um contexto, de uma igreja, e ali ele sucumbir completamente, se tornar uma pessoa religiosa, se tornar uma pessoa limitada, de não desenvolver a vida de Deus realmente, que Deus depositou nele. Ele precisa crescer, diga crescer, e multiplicar. Crescer e multiplicar. Isso é o desejo de Deus para todo filho dele. Quantos dizem amém? Aqui, lá em Pôr da Folha, eu usei uma estratégia diferente. Eu falei: procure um discípulo de Jesus. Eu vou dar as características dele. Aí fui projetando, a gente tinha 2 telões lá, mais modesto. Aí fui desenhando. Eu não sei se você tem esse slide aí à mão, mas eu fui desenhando o que era um discípulo de Jesus. E fui desenhando. Não precisa se preocupar não, Mateus. Fica tranquilo, se deu, mas
Não sei se de repente é interessante. Senão nossa reunião vai ficar mais longa do que o normal. Mas eu peguei assim algumas características de um discípulo de Jesus e fui dando assim, ó, procura alguém assim, ó, com essa característica. Essa pessoa não é perfeita, mas quando ela peca, ela se humilha, ela confessa, ela pede perdão, ela restaura. Aí começa assim, entendeu? Essa pessoa tem um apego à palavra, a Bíblia para ela não é um livro comum, é um livro santo. Aí fui dando aquelas características, entendeu? Essa pessoa honra a palavra. Se for um homem casado, não vai ficar pulando o muro, não vai ficar namorando um monte de mulher fora do casamento. Se é um homem solteiro, não vai se prostituir, não vai se drogar. Aí fui colocando as características de um discípulo de Jesus, entendeu? Para a pessoa, se é um cristão, não vai ficar pegando o que não é dele, porque lá, inclusive, lá no sertão, a gente estava vivendo um drama lá. Naquele momento, eles viviam um drama, que são aquelas bolsas que o governo vai oferecendo para as pessoas, bolsa pesca, bolsa família, bolsa não sei o quê, tanta bolsa. Isso, às vezes, não é só um motivo de... Às vezes é um tropeço na vida da pessoa, porque a pessoa, às vezes, tem que mentir para pegar a bolsa. E tinha um caso de uma irmã lá, especificamente, que ela não queria pegar mais um dinheiro da pesca. Porque ela nunca pescou, nem um lambari saboado ela pescou na vida. E o marido queria que ela pegasse o dinheiro da pesca. Ele não podia pegar porque ele tinha uma matrícula na prefeitura e não podia pegar. Mas ele queria que ela pegasse o dinheiro da pesca. Então entra naquela mentirada para poder pegar um dinheiro que não pertencia à pessoa. Então é um abismo, uma cadeia. E a irmãzinha tomou a decisão de não mais. E eu achei importante também dizer que um cristão não está envolvido com essas falcatruas lá. Acabei agregando também, porque isso não é um bom testemunho. Se a pessoa procurar um cristão que a vida está enrolada, a pessoa pode ficar enrolada igual. Sabia disso ou não? Sabia? Não, estou falando sério. Eu era novo convertido, conheci um cristão, ele era um presbítero, e ele pediu para eu comprar uma carteira no quartel, a carteira de motorista. Eu cheguei em casa e falei para ele, não, Denise, é tranquilo, fulano é presbítero, ele fala que é tranquilo, pode tirar a carteira assim, pode comprar. Então você vê que a influência que uma pessoa mais velha passa para uma pessoa mais nova, entendeu? Quando o cara não vive o reino de Deus plenamente. Não é sério isso, Sérgio? É sério, o cara me induziu a comprar uma carteira também. Falei, não, compra lá, é tranquilo, cara. E Denise, Franco. Não, Denise, fulano, é um presbítero. Então, as características de um discípulo de Jesus. Igreja, se eu não sei o que é igreja, tudo que está relacionado à igreja cai por terra. Tudo, de verdade. Tudo cai. Atos 2,42, o início da igreja, por exemplo, uma pergunta que alguém podia falar, como vivia a igreja do primeiro século? Porque se eu não sei o que é a igreja, eu não sei como ela vive, eu não compreendo a vida dela. Atos 2,42 diz como é que ela nasceu e como ela desenvolveu. Perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos e no partir e em cada alma havia o quê? E muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam o quê? Juntos. Tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, lembrando que esse templo era o templo dos judeus e eles não estavam ali para adorar. Aquela versão nova diz que eles iam, a NVT, que eu até recomendei para vocês. Eu quero ver se eu faço contato com o mundo cristão para dizer, essa expressão está errada. Que eles colocaram que cada dia eles estavam lá adorando no templo. Isso eles não faziam, com certeza, por quê? Primeiro porque Jesus já havia ensinado a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores deviam adorar em espírito e em verdade, que não era nem no templo e nem lá no monte, nem no poço. Então eles não podiam estar adorando no templo. E a gente sabe também que o templo tinha suas repartições
as mulheres não tinham acesso a todo lugar do templo, os gentios nem podiam, tinha o espaço deles, então cada um tinha o seu espaço. A gente sabe que não era um lugar de adoração. Inclusive o templo estava muito tumultuado, estava mais fácil ir para lá para pregar o evangelho. Porque tinha muita gente lá fazendo um monte de coisa no templo. Diz eles que eles partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, Deus fazia o quê? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu fiz uma pergunta para os irmãos lá em Cabo Frio: como é que alguém pode fazer parte da igreja? Como é que alguém faz parte da igreja? Porque tem gente que pensa que a igreja é um clube, que você se associa a ela. Mas não é verdade. Quando você lê que Deus acrescentava à igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos, você entende claramente, e já entendendo outros textos também, porque a Bíblia não é um versículo só, a Bíblia, você tem que compreender o espírito da palavra, outros textos que vão te trazer luz àquilo que está sendo dito. Diz que a igreja, o Senhor mesmo, Ele acrescentava os novos. E a gente sabe como é que a pessoa entrava na igreja por intermédio de uma coisa chamada novo nascimento. Você não se associa à igreja, você nasce na igreja. Se você não nasceu na igreja, você não é da igreja. Se você olha a igreja como um clube, que você vai lá, eu sou sócio, dou o dízimo, tenho participação lá, da oferta, faço parte daquele negócio, você não entendeu a igreja. A igreja é uma família que você nasceu nela. Você pode deixar de congregar aqui por problema com um irmão, pular para lá, vir de lá para cá, coisa e tal, mas você é da mesma família. Inclusive alguns irmãos mudam de lugar, mas nunca resolvem a vida. Por quê? Porque nós somos plantados em relacionamentos. Nós não somos plantados em um lugar. Nós somos plantados com pessoas. E quando você é plantado com pessoas, você olha aquela pessoa por anos. Você vê aquela pessoa, você vê que tem um link, um vínculo. Por exemplo, eu estou vendo ali Betinho e Ana. Eu conheço Betinho e Ana, só Deus sabe. Estava lá em Adulão pregando lá. Um domingo de manhã, naquela vez a gente pregava muito, de manhã, de tarde e de noite, né? Eu sei que de manhã, quando terminou a reunião, Deus deu uma palavra, Deus falou assim, separa e jejua, não volta para cá. Normalmente a gente jejuava de manhã, mas Deus falou, não almoça, eu vou trazer alguém mais tarde aqui. E a gente ficou lá no jejum e na oração, lá os irmãos querendo me morder, com fome já, achando que era uma coisa da minha cabeça. Imagina, jovem, tinha cabelo naquela época, 20 e poucos anos. Falei para os irmãos, olha, Deus vai trazer alguém aqui que tem que estar orando e jejuando. Os caras ficaram meio... Os obreiros tudo com fome, mano. Valtão, Maurão, só tinha cara grande. Só... Sei que daqui a pouquinho Betinho foi deixar a Ana lá. E ele entrou naquele lugarzinho feio lá, nosso lá. Mas quando ele bateu o olho na gente, o demônio pegou ele, cara. O demônio que pegava Betinho era um demônio famoso já. Verdade, porque Betinho pegava um capeta lá em qualquer lugar e batia em todo mundo, entendeu? Era pequenininho, mas era o terror. Cassino Bangu Atlético, as confusões todinhas, que quando o demônio incorporava no Betinho, pequenininho assim, mas ele quebrava geral. E foi um terror naquele dia. Ele tentou correr, mas a gente agarrou ele, entendeu? E foi a luta, né, Betinho? Foi a luta da salvação, né, cara? Quando terminou aquele momento, ele livre, pôde receber Jesus, confessar, aí começou um processo de anos. Os irmãos já moraram até em Marzomba. Hoje eu passei em Marzomba, falei, meu Deus, Beto e Ana já moraram aqui em Marzomba. E saía de Marzomba para reunir. É chão pra caramba. E despencavam de lá para estar junto. Você não é plantado num lugar. Você é plantado com pessoas. Você se relaciona com pessoas. Você vincula com pessoas. E você nasce no meio de uma igreja. Você nasceu ali. A Ana já tinha nascido. Betinho nasceu logo depois. Depois já foi uma doideira. A gente tinha que quebrar aquela macumba toda.
Fizemos um monte de buraco na casa do Betinho para desenterrar as doideiras que tinha sido enterrada. É uma vida muito doida. Mas você olha e vê, Jesus alcançou e esses irmãos nasceram no meio de um relacionamento. E essa igreja já tem várias caras, várias formas, já se reuniu em vários lugares e seguem plantados nesse relacionamento com a gente. Tem coisa. Igreja é assim. Você se muda, vai para o exterior, volta, você está agarrado com aqueles irmãos. Eu moro em Curitiba hoje, mas eu sou vinculado profundamente aqui no meio de vocês. Até falei que é para casa, Júnior. Que papo é esse que está indo para casa? Tua casa é aqui, rapaz. A gente é vinculado, a gente é plantado, a gente tem juntas, a gente tem ligamentos. Você diz amém ou não? O tempo passou, amado, mas a igreja não mudou na sua essência. Ela segue sendo igreja. Ela segue sendo a família onde você entra para um novo nascimento. E é tão forte que às vezes você deixa essa família, vai embora. Quer o mundo, quer não sei o quê, mas você sabe, cara, que você tem uma família. Tem uma família. Isso tem que estar tão vivo, porque quando alguém volta para Jesus, não volta para uma casa, não volta para um lugar, volta para Deus e volta para aquelas pessoas. Porque muita gente quer voltar para a igreja e volta para o prédio, volta para a denominação, mas não volta para Deus. O filho pródigo queria voltar inicialmente para a casa do pai dele. Queria até ser o empregado no meio da casa. Até que o pai o encontrou no caminho e ele viu que não podia. Era impossível voltar para casa sem voltar para o pai. Então a gente volta para o pai. A gente volta para Deus. A gente volta para o convívio dos irmãos. Você diz amém ou não? Isso é uma verdade, irmãos. O tempo passa, isso não muda. Isso não muda. Isso é uma essência verdadeira. E deixa eu dizer para você uma coisa. Muita coisa não mudou, não obstante a tecnologia. O mundo mudou em vários aspectos. Nos últimos 100 anos o mundo fez assim, ó, pum! Nos últimos 100 anos de história. Então, se o mundo tem lá, o mundo bíblico lá tem quase 6 mil anos de história, os últimos 100 anos foi o grande boom do mundo. Porque em 1800, no ano de 1800, as coisas eram muito parecidas como nos dias, como no ano 100. Andavam de cavalo, aquela mesma vidinha, era igual. Do final de 1800 e alguma coisa, 90, o mundo fez ó, pum. Aí sim o mundo, a ciência se multiplicou. Tudo que nós temos hoje é um negócio absurdo de tecnologia. Eu falei da máquina de escrever aqui, tem gente que nunca viu nenhuma máquina de escrever. Só o rio. Para você ver como uma coisa evoluiu. Eu acho que se um rapaz olhar uma máquina de escrever, um rapazinho desse adolescente, vai perguntar, mas o que é isso aqui? Outro dia alguém comentou que máquina de escrever era legal porque já sai impresso. Não tem que imprimir o documento. Ah, que legal, já bate aqui, já sai impresso. Gostaram da máquina de escrever. Talvez a gente tenha que relançar a máquina de escrever, mano. O pessoal que gosta já de imprimir o documento. Mas assim, uma coisa para nós, para mim, para vocês aqui com mais de 40 anos, coisa natural. Tem gente que fez curso de datilografia. ASDFG. Tem gente que fez aquele curso de datilografia. Era comum na época. Era normal. Era um grande negócio da nossa. Principalmente o pessoal mais pobre, né, cara? A gente tinha que fazer um cursinho para se defender. E o curso de datilografia estava no meio. Era o começo do negócio, entendeu? E todo mundo que sabia datilografar já tinha um negocinho, um esqueminha já qualquer. No quartel era assim, em todo lugar assim. Você ia, o pessoal sempre falava, quem tem curso de datilografia? Para cá. Já vai usar a máquina, aquela maquinona de escrever. Era daquele jeito. O mundo mudou muito. Quando você fala assim de ciência, tecnologia, o mundo mudou muito. Cara, está um absurdo hoje. Você está aqui, você está transmitindo ali pelo Facebook a reunião. O cara está vendo, o cara pode ver de qualquer lugar do mundo essa reunião de hoje, transmitida por um negócio ali sem fio. Como é possível isso? É o salto do mundo. Mas em essência, irmãos, o mundo é o mesmo. Como assim?
em essência. Se você viajar na Bíblia, entrar nas Escrituras e ver, por exemplo, os falsos deuses, eles continuam hoje presentes na vida das pessoas. As pessoas adoram e cultuam deuses falsos ainda hoje. Sim ou não? O que você acha? Vamos lá, quanta noção você tem disso? A igreja é a mesma em essência. A gente vai atrapalhar a igreja, a gente vai mudar a igreja, a gente vai complicar a igreja, mas ela é a igreja. Você vai dar um monte de nome para ela, vai dizer que ela é prédio, você vai distorcer a igreja, você vai manipular a igreja, mas ela segue sendo igreja. Quando alguém encontrar vida de igreja em qualquer lugar, o cara vai dizer isso que é igreja. O Espírito Santo vai dar testemunho, igreja é isso aqui. 2 ou 3 em qualquer lugar do mundo, lá no sertão, lá em Pernambuco, lá no interior de Pernambuco, a gente tem um grupo de irmãos lá, muito amados, de Tapetim, de repente tem alguém lá assistindo, porque também a internet está lá, no sertão de Pernambuco, e aí os irmãos já dizem assim, por exemplo, eles não falam igreja, eles corrigem, a igreja, nem igreja católica eles falam lá, Franco, na direita tu dobra aí, tem um prédio da Romana. O prédio da Romana é o prédio da Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então eles falam prédio. Se você chegar lá e falar igreja, eles vão te corrigir. Eles vão dizer assim, igreja não, irmão, isso é prédio. Igreja somos nós. Eles vão dizer isso na tua lata. Se você falar isso perto dos filhos de Fabiana e Aline, aquelas 2 figuretes, elas vão te corrigir também. Elas vão dizer, igreja não, igreja somos nós. Nós somos a igreja. Porque não muda a essência permanente. A igreja é a igreja, como também os nossos inimigos não mudaram. Você pensa que mudou? Não mudou, não. É a mesma coisa. Olha, esses dias eu recebi um áudio de um desses pastores do sertão, pedindo ajuda, aconselhamento, por quê? Porque uma menina de 12 anos, ela quer se batizar. Já há algum tempo que ele falou, tem 13 na verdade agora. Já há algum tempo que ele falou, tem uma menina lá, 13 anos, quer se batizar, lá no sertão. Mas os pais não deixam. E o primeiro drama era esse. O primeiro drama era, como é que a gente faz se os pais não deixam? E eu dei alguns conselhos para eles, dentre os conselhos que eu dei, eu falei, vai até os pais. É inclusive uma oportunidade de você pregar para os pais. De você falar e abrir o reino de Deus para os pais. Mas agora, recente, o problema agravou. Por quê? Porque a menina, ela confessou para as pessoas que estão evangelizando ela, proclamando e tentando ajudar, que o pai dela, há 1 ano atrás, começou a tocar nela. E não apenas toca, o pai quer que ela assista filme pornográfico com ele. E não só quer que assista filme pornográfico com ele, o pai agora começou a negociar com ela, ela pede para ir à reunião, e ele diz assim, tu pode ir à reunião, desde que você assista esse filme comigo. Está nesse pé o negócio. Claro que a primeira vontade nossa é ir lá e prender o cara, né? Mas a gente não está aqui, nossa missão não é prender, nós não somos polícia de Jesus, né? Nossa missão ali é outra. É tirar o cara daquele culto dele. Porque aquele ali é um culto. Um culto a Astarote. Astarote é um deus antigo já. Astarote era adorado já desde as antiguidades. Se você compreendesse bem, quando você lê a história dos reis de Israel, se você entendesse direitinho, examinasse historicamente o contexto, por exemplo, de Jezabel, você ia ver que Jezabel era uma adoradora desses deuses. Recentemente eu vi uma matéria no Peru, ali, Lima, de pessoas que adoravam esses deuses. Em geral, esses deuses têm a forma de um órgão sexual, masculino ou feminino. Está vendo? Os anos passaram e os caras continuam adorando o órgão sexual masculino e feminino. Está ali, do outro lado, vizinho. Deve ter no Brasil também. Ali já é um culto rasgado ao Deus, que já era o mesmo Deus de Jezabel. Era o mesmo
Não é por coincidência que Jesus, quando repreende Tiatira, diz que tinha uma mulher lá que se dizia profetisa, ele chama ela de Jezabel, e ela estava ensinando o que para os discípulos? A prostituição, a porneia. Não era uma coincidência que você vê esse espírito já alguns anos depois, lá na Ásia, numa das 7 igrejas, os repreendemos. Olha, ela ensina a prostituição dos meus filhos. Tu vê que o espírito é o mesmo, não muda. Ele segue querendo ser adorado. Outro dia eu bati a papo com um garoto, rapaz lá em Curitiba, e eu sabia um pouco dos dramas dele, e eu falei, quer dizer que você está assistindo o culto pela internet? Assistindo o culto pela internet. Ele fez uma cara assim, tipo, não, pô, eu não assisto culto pela internet. Até que seria legal assistir um culto pela internet, mas eu não assisto não. Eu falei, você assiste sim, pô. A pornografia que você senta lá na internet é um culto. Aquilo ali é um culto. Aquela orgia toda é um culto. Eu, quando peguei esse áudio e comecei a compartilhar com meus companheiros do ministério, falei assim, irmãos, para orar e para ajudar também, com conselho, com uma direção, o que a gente vai fazer com esse caso. Mas um pastor falou assim, Franco, conhece bem o Nordeste, Cidinho, conhece bem o Nordeste, ele disse que o pai dele teve uma casa de prostituição lá quando ele era criança, lá no Nordeste. Eu falei, Franco, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Os pais abusarem de filhos, há muito tempo já fazem isso, já abusam. Então segue o abuso segue. Só que agora o cara pode aumentar a ferramenta dele, incrementar a ferramenta dele com a pornografia, com culto a Astarote, transmitido por DVD ou pela internet, sei lá o quê. O cara pode trazer esse culto de volta, entendeu? Mas você vê, a adoração segue. Essa adoração segue. Muda, passa o tempo, passa os anos, passa tudo, mas a essência do troço ruim também está lá. Nossos inimigos seguem sendo os mesmos. O irmão falou que fez um convite recente para a igreja se arrepender desse culto, especificamente esse demônio, Astarote. Falou, Franco, botei umas cadeiras lá na frente, faltou lugar. Um monte de gente que assiste, homens e mulheres que gostam de assistir pornografia, que alimentam sua impureza através da pornografia. O cara pensa que é um tema só de prazer. Os templos desses deuses eram abertos e os sacerdotes faziam sexo ali para todo mundo ver. O cara pensa que é um tema de prazer. Não é um tema, é o teu culto, é o teu culto. E aí ele me escandalizou, ele conseguiu me escandalizar. Porque ele falou o seguinte, que quando começou a ouvir o pecado da galera, tinha gente que tinha preferência de pornografia. Por exemplo, tem pornografia, eu nem sabia desse troço. Eu falei, não é possível que exista isso. O cara falou, tem, cara. Bom, Franco, eles optam por sexo na família. Tem gente que quer ver incesto pela internet. Pai tendo relações com a filha, mãe tendo relação com o filho, bacanal no meio da família, pai, mãe, filho, todo mundo. Os caras têm prazer por esse tipo de pornografia. Aí eu me escandalizei de verdade, falei, mas está desse jeito, está daí para pior. O culto segue. O culto segue. Mas não é só esse culto. Eu contei para vocês aqui a minha experiência no Chile a primeira vez, lembra que eu contei? Que eu achei que ia morrer lá. O irmãozinho fez aquela experiência, Jóia, de deixar no quarto, que ninguém dormia lá no quarto, para saber se eu era homem de Deus mesmo, lembra dessa história? Mas aquilo ali me marcou profundamente com o quê? A primeira vez que eu entrei naquele quarto, que eu sentei ali, fui orar, eu tive uma visão de uma menina branquinha com um espírito de morte sobre ela. Depois eu soube que aquele quarto era o quarto dos abortos. Quando aquele demônio me expulsou do Chile e falou assim, vai embora daqui que você está no meu altar, eu associei claramente que o altar dele era aquela cama onde os abortos aconteciam. Ou seja, Baal segue sendo adorado nos dias de hoje. Você pensa que o aborto é um tema social, é um tema... O pessoal discute até, tem gente intelectual discutindo esse tema do aborto no meio de vários segmentos. Tu acha que o cara está lá te defendendo por uma questão política? Gente, é uma questão espiritual. A nossa luta nem é contra carne e sangue, diz Paulo. A nossa luta é contra principados, potestades. Tu acha que é uma questão humana, Getúlio? Que os caras estão lá batendo cabeça? Não. Baal quer comer ainda os bebês. Ele segue querendo comer os bebês.
Baal era uma figura gorda. Os caras botavam assim, Baal, aquele barrigão aberto, aquele braço estendido. Ali eles sacrificavam os filhos. O filho de Ezequias, o Manassés, lembra? Ele sacrificou os filhos, ali, 1 ou 2 filhos, não me lembro agora. Sacrificou o próprio filho a Baal. Alguém olha e fica escandalizado assim, meu Deus, que horrível. Querido, fazem isso hoje. Aos milhares, não, vou botar o número certo. Aos milhões. Você sabe o que é milhão? Aos milhões. Nos Estados Unidos, estava conversando com a irmã lá, ela falou, Franco, aqui, como aquela coisa do o corpo é meu, né? Meu corpo, meus direitos, não, meu corpo, minhas regras. O pensamento é esse? Meu corpo, minhas regras. Então, como você sabe, é o direito é o direito de propriedade. É teu corpo. Então, dentro do teu corpo, são tuas regras. Não sei se em todos os Estados Unidos ou em algum estado, não sei. Ela falou que agora eles fazem assim. Se a criança morre dentro da mãe, não é crime. Então pode fazer aborto de qualquer idade, qualquer tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, desde que morra dentro da mãe. Mas tem criança que já está formada. O que eles fazem então? Eles colocam a cabeça da criança para fora, decapitam a criança e consideram que a criança morreu dentro. Isso aí é um culto a Baal. Se reproduz, é igual. O irmão falou, poxa, Franco, quando houve aquela guerra lá em Israel, lá os caras comeram os próprios filhos. Eu falei, qual é o problema de comer o filho? Eles queimavam o filho, por que não ia comer? Quem queima o filho não come? Aquela mente tordoada, cauterizada, maculada. Se você pegar toda a história desses deuses antigos, até Jesus falou de Mamon. Será que Mamon não está presente hoje? 2000 anos se passaram e Mamon mudou. Mamon mudou? Nada. Tem gente que segue adorando a riqueza, o dinheiro. O dia eu conversava com um irmão aqui no Rio, ele falou, Franco, tem um colega que ele pega, o filho dele está pequenininho ainda, ele pega o dinheiro e bota na mão do bebê e diz assim, ó, isso aqui é teu Deus, isso aqui é o teu Deus, fala para a criança isso aí, ó, esse que é o teu Deus é esse. Já diz. Mas o que mudou, em essência, no reino das trevas? Nada. Segue igual. Segue igual. Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer lá que haviam no meio daquela igreja alguns falsos líderes, gente que influenciava aquela igreja, porque ele está falando, ó, sejam meus imitadores, e imitem aqueles que andam segundo o padrão que eu deixei com vocês. Qual era o problema? Ele acusa os caras de, olha, esses caras são inimigos da cruz. E eu falo agora até chorando com vocês, que não apenas são inimigos da cruz, o destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre. O Deus ventre. O Deus ventre. O que você acha que uma pessoa que vive para comer adora? Não, uma coisa é comer para viver, outra coisa é viver para comer. Uma pessoa que vive para comer, que só pensa em comida, adora o quê? Eu já conheço gente que fez cirurgia, mas não muda. Eu falei, gente, tem que operar a cabeça. Quando me pedem conselho sobre bariátrica, um monte de coisa, eu digo, olha, opera a alma. Porque se você não operar a alma, tu segue adorando o ventre. Vai resolver isso como? Como? Nunca. É metanoia. Tudo na vida é metanoia, arrependimento. Igreja é a família que adora o único Deus vivo. É a única. A igreja só tem um Deus. E esse Deus é Pai,
ele é trino, Filho e Espírito Santo. A igreja é um problema para o mundo, por quê? Porque ela não aceita adorar outros deuses. A igreja é um problema para o mundo porque ela não levanta nenhum personagem da Bíblia, não glorifica nenhum homem. Por que a igreja é um problema para os católicos? Porque a igreja não aceita adorar Maria. Maria é uma pessoa preciosa, maravilhosa, mas não é salvadora de ninguém, intercessora de ninguém. É só olhar para a Bíblia. Mas aí vira um problema, porque quando você se posiciona, a igreja, em essência, ela só adora a Deus. Ponto. Se não for o Senhor, não é ninguém mais. Nem homem, nem pastor, nem padre, nem papa, nem apóstolo, nem profeta. Ninguém. Sabe que é ninguém? Ninguém. A igreja só adora a Deus. Essa é a essência da igreja. Eu acredito que eles doavam seus bens. Engraçado, porque Jesus confrontou Mamon na sua geração. Ele confrontou o materialismo e a avareza dos judeus. Quando Marcos fala de divórcio, novo casamento, Marcos começa dizendo que Jesus sabia que os judeus eram avarentos. E aí começa, em cima daquele ali, dar o ensino dele sobre divórcio e novo casamento. A avareza que movia os caras. Eu não acho que é por acaso que a igreja começa distribuindo seus bens. Eu não acho que é por acaso. Eu acho que era um povo que foi tocado profundamente pelo Espírito Santo para eles se arrependerem do Deus Mamon. Paulo esteve em Éfeso, pregou em Éfeso, chegou em Éfeso, foi aquilo, foi um avivamento. O primeiro foi difícil, mas o avivamento pegou fogo. Diz que eles vinham confessando suas obras publicamente, Atos 19, 20, e vinham colocando lá os livros de magia, vários livros de magia. Você já viu como o ocultismo mexe com as pessoas? Você nunca viu, né? A gente estava lá em Pôr da Folha esses dias, eu olho muito, eu observo principalmente a garotada quando está nesse momento de morar junto, né? Então eu percebo duas coisas no meio da garotada. Primeiro, a garotada gosta de diversão. Parece que eles entendem que o serviço a Deus é uma tarefa. Quando cumprido, agora a gente pode brincar. Eu não sei se os irmãos têm disposição para falar de Jesus o dia inteiro, a noite inteira. Parece que eles entendem que a hora espiritual é aquela que atenderam. Muitos aqui, que estão me ouvindo aqui, vão chegar em casa e vão fazer assim um link assim na cabeça, assim, ó. A minha parte religiosa já cumpri hoje, pleque. Agora vou para a galera. Estou falando sério. Estou falando sério. Talvez não suportasse o dia inteiro de palavra. Não suportasse. Antigamente, eu falei para o Júnior ontem, eu falei no sábado, foi ontem, né? Na sexta à noite. Falei, Júnior, quando a gente fazia retiro, a gente falava para os jovens assim, ó, não vai para lazer, não é lazer. Quando é lazer, tu vai para outro lugar. Nosso retiro não é de lazer. A gente falava assim, para desanimar os caras que queriam lazer. Se tiver lazer vai ser, tá rindo, mas era assim, não. Se tiver lazer vai ser uma consequência, mas não é teu foco. Porque a gente pode orar de manhã, de tarde, de noite, ficar o dia inteiro falando de Jesus, pode tudo. Porque a gente quer, para quem tem fome e sede de Deus, para quem quer adorar a Deus. Venha. Mas as pessoas hoje escolhem retiro, vai ser aonde? Mas não vai ter muita pregação, não, tem que ter caloria. Esse tipo de retiro aí é para quem não conhece Jesus, a gente pode fazer ele, para evangelizar as pessoas que não conhecem. Mas para discípulo, pode escolher o pior lugar, de preferência que não tenha nada, nenhum atrativo, para poder se consagrar à palavra integralmente, estudar o dia inteiro. Qual o problema? Então eu percebo assim, que em geral a galera trata as coisas do Senhor como uma tarefa. Estou de olho, hein? Se liga. E uma outra coisa que eu observei nesse encontro Pôr da Folha foi assim, um rapazinho de Curitiba muito bom, de mágica, nem sabia que ele era mágico. Tem que conversar sobre isso aí. Meu irmão,
Ele fez uma mágica lá para os garotos. Eu vi os meninos pirarem, não foi, Denise? Se assustaram com a mágica do garoto. Sério? E ele começou a repetir, acho que só não seguiu porque Denise foi lá e deu uma lima. Como as pessoas gostam de ocultismo. Em Éfeso, diz que o povo se converteu, eles fizeram assim, montanhas e montanhas de livros de mágica, de magia. Queimaram tudo. A igreja não adora nenhum Deus estranho. O problema da igreja, ela é indigesta por isso. Ela é indigesta porque ela vai ser perseguida por isso. Por quê? Porque não vai descer goela abaixo da igreja ideologia de gênero. Não vai descer goela abaixo da igreja toda essa coisa misturada que o pessoal chama de até de ecumenismo, quando mistura tudo e faz tudo. Não vai descer goela abaixo da igreja. A igreja, ela só adora Deus. Ela não tem outro Deus falso. Deus com D minúsculo na vida da igreja não rola. Por que muita gente chama o cristão de radical, fundamentalista? Simples. Ele não vai beijar a mão de Jesus e beijar a mão do preto velho. Não vai. Pai Joaquim da Angola. Não vai. Ele não vai. Estou falando sério, não vai. Ele não vai. Ele vai morrer dizendo que só tem um nome dado aos homens, e esse nome está sobre todo nome pelo qual sejamos salvos. É o nome de Jesus. A igreja vai morrer dizendo assim, pô. Para louvar a Deus. Por causa desse nome, nós seremos perseguidos. Por causa desse nome, nós seremos rejeitados. A gente vai ser rejeitado, a gente vai ser cortado. A gente vai ser excluído. Não tenha dúvida. Jesus prometeu isso para a gente. Ele falou, se o dono da casa diz que está endemoniado, imagine seus domésticos. O que não vão fazer com vocês? Se o próprio Cristo veio, ele falou, por minha causa vocês vão padecer. Por causa do meu nome vocês vão sofrer. Porque a igreja, ela não é politeísta. Ela não tem vários deuses. Ela só tem um Deus, o Deus vivo, só. Daí a dificuldade de alguns garotos na faculdade, querendo se enturmar, coitadinho, não vai se enturmar. Se você for um cristão de verdade, vão te excluir. Não vão te aceitar. Vão chamar você de intolerante. Mas é fácil explicar. Você pode sentar e explicar, querido, olha, eu não sou intolerante. Cada um faz o que quiser da sua própria vida. Eu só não vou aceitar isso para a minha vida. Eu não sou intolerante, entendeu? Embora tem coisa que eu não vou tolerar. Aonde? Na minha casa eu não tolero. Na minha casa não. Por que eu vou ter que ser tolerante na minha casa? Na igreja. Que isso? Não, na igreja não dá. Jesus repreendeu a igreja de Tiatira justamente por isso, falando da Jezabel lá. Falou, tenho contra ti que tu tolera essa mulher. Você é tolerante com ela. Então tem coisa que não dá nem para ser tolerante. Agora o meu vizinho quer sair de piranha no carnaval, eu já fiz isso também. Vai. Posso fazer. Eu vou cumprimentar ele, vou saudar ele do mesmo jeito, vou orar por ele do mesmo jeito. O cara faz uma opção qualquer da vida dele, as escolhas dele, ele não vai deixar de ser amado por isso. Mas isso não significa que o pensamento dele tem que invadir minha vida, minha casa, a igreja. Não pode. Paulo falou, eu estou incumbido da defesa do Evangelho. É uma defesa, é uma luta, amados. Você acha que é fácil levantar uma espada no meio da igreja e dizer, ó, aqui só tem o único Deus? Só Ele é Deus. Só o nosso Deus é Deus. Não há outro Deus fora dele. Alguém vai torcer a boca contigo. Alguém não vai se agradar do que está falando.
Os confrontos todos que a gente tem, amado, de pecado, é porque a gente se embaraça com outros deuses. Ou seja, em essência, a igreja é a mesma, mas em essência, o inimigo da igreja também é o mesmo. Em essência, nada mudou, continua a mesma coisa. As nossas lutas continuam as mesmas lutas, em essência. Claro, o diabo está mais ferramentado, está mais fácil assistir uma pornografia agora, com um clique você assiste em qualquer lugar. Ele está mais equipado, mas a igreja também está mais equipada, a igreja também pode usar os meios para chegar mais longe, para falar mais forte, para se posicionar mais diretamente. Quantos me entendem? Amém? Agora a gente precisa ser mais família, a gente precisa ser mais essência, a gente precisa voltar à nossa origem, ou voltar ao primeiro amor. Quando falei aqui de alguns deuses, mas eu acho que eu poderia terminar citando capítulo 2 de Apocalipse, quando Jesus repreende aquela igreja, ele diz: eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Nós vivemos num mundo atribulado. Talvez isso seja uma grande arma do inferno, porque as armas dele estão se aprimorando, mas ele é a mesma pessoa. Se você disser que você é uma pessoa acelerada, que você está atribulado por causa do mundo, eu vou dizer que nos dias de Jesus, Marta já era assim e não tinha internet banda larga. Então Marta já era uma pessoa acelerada sem internet. Então isso não coloca a culpa na internet, no WhatsApp, no Facebook. Isso aí só é mais uma coisa para você se atrapalhar, é mais uma coisa para você ficar olhando. Mas Marta também era uma pessoa muito agitada. Maria ficava aos pés de Jesus e Marta agitando tudo. Hoje, nós temos mais coisas que nos agitam, mais coisas que nos tiram a atenção, mais coisas que querem nos divertir. Divertir não é alegrar. Uma pessoa divertida necessariamente não está alegre. Você pode estar assistindo um jogo de futebol, está se divertindo e não está alegre, nem feliz. Felicidade é outra coisa. Esse dia um irmão mandou um vídeo para mim, de um cara, o cara botou assim: quem diz que dinheiro não traz felicidade, aí pega um japinha assim, mexendo no dinheiro, e um nenenzinho. Aí eu respondi para ele assim: gargalhada não é felicidade. Aí ele: pera aí, filho. Aí falou outra coisa: ele tá alegre. Eu falei: alegria também não é felicidade. Aí fui dizendo para ele: às vezes é uma brincadeira, mas entra. Daqui a pouco você está dizendo que aquilo ali, que aquela risada toda é felicidade. Não é. Vai para a festa, vai para o clube, vai para a night, bebe, enche a cara, se droga, ri e não é feliz. Não é feliz. Ó, tem gente, se você pegar o microfone e sair no meio de uma night, e você vê o pessoal brincando, dançando e rindo, entrevistar, você vai ver que a maioria das pessoas nem tem motivo para celebrar. Tem gente que está ali e está desempregado. Está celebrando o quê? Teu desemprego? Tem gente que está ali e foi traído, foi enganado. Está celebrando o quê? Tem gente que está ali, largou a faculdade. Tem gente que está ali, está todo quebrado, todo arruinado de tudo, mas está ali. Você pergunta: o que eles estão fazendo ali então? Estão atrás da tal felicidade. Estão atrás da alegria. Aí bebe, aí cheira, aí fuma, aí tenta dar aquele combustível para se alegrar. Mas isso de verdade não é igreja, não é vida que Deus prometeu para nós, não é família de Deus. Nós temos razões para celebrar. Quantos tem? Não, de verdade, tem razões para celebrar? Tem ou não tem? Ó, quando tudo te faltar, lembra que você tem vida eterna, que o Espírito Santo mora em você, que você é um filho de Deus, do Deus Altíssimo. Amém?
Quando tudo te faltar, lembra que você vai ter uma eternidade com o papai. Lembra de toda a riqueza que ele já conquistou para você. Quando tudo te faltar, você olha e diz: eu sou o homem mais bem-aventurado dessa terra. Porque eu estava perdido, jogado na lama, lá no curral das éguas. Jesus me encontrou, me levantou e me deu vida e vida abundante. Porque problema nós temos também. Por isso que a Bíblia diz: está sofrendo? Ore. Falei isso no último domingo aqui. A gente tem problema, mas a gente tem para quem ir. Nós temos com quem falar. A gente ora, a gente clama, a gente invoca o Senhor. E Ele socorre a gente. De várias maneiras Ele nos socorre. E Ele muitas vezes Ele não remove o problema. Muitas vezes Ele muda a gente. Ele muda o que nós somos, a forma que nós vemos, como nós pensamos, como nós agimos. Ele vem e trabalha sempre em nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nós sabemos que Ele quer sempre o nosso bem. E mesmo quando Ele, aos nossos olhos, está demorando, Ele não atrasa nunca. Ele sempre chega na hora certa. Você diz amém? Então, queridos, eu quero concluir esse tempo com você dizendo o seguinte: quando Jesus chama a igreja de Éfeso ao arrependimento, Ele diz: você deixou o primeiro amor. Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem que tem muitas prioridades. Eu tenho que rever minhas prioridades. Outro dia eu acho que eu falei com vocês sobre isso. Prioridade é uma palavra singular, não existe no plural. Não existe prioridades. Nós só temos uma prioridade. Uma. Alguém escreveu em algum lugar que eu li aí na internet, quando eu pesquisava a palavra prioridade, alguém escreveu assim: quando o homem tem muitas prioridades, significa que ele não tem prioridade. A prioridade dele é resolver o que é a prioridade dele. Se você não sabe o que você quer, você não sabe nem o que vai pedir, Modesto. Porque tu não sabe o que quer. Se você não sabe do que você precisa, você não sabe o que vai pedir. A oração também fica... Tu não sabe do que precisa. A prioridade ajusta tudo na nossa vida. Porque é a partir da nossa prioridade, Jesus, é que tudo se arruma. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei o seguinte: se Jesus for a tua prioridade, vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Porque a tua vida é ordenada a partir dessa prioridade. As tuas responsabilidades, os teus compromissos serão arrumados a partir dessa prioridade, que é Jesus. Quando Ele fala volte ao primeiro amor, Ele dá um conselho que quase a gente não vê. Ele diz assim: volta às práticas das primeiras obras. Muita gente quer voltar ao primeiro amor de Franco, eu não sei como voltar. Eu sei que perdi o primeiro amor, mas não sei voltar. O conselho de Jesus é prático. Ele falou: volta às práticas das primeiras obras. Ele diz: lembra-te de onde caíste. De onde caíste? Vou pegar aqui o texto aqui. Não é aonde você caiu. Porque muita gente pensa que é aonde você caiu. Não, Jesus não falou de onde você caiu. Aonde, que lugar, no tempo você caiu. Quando nós deixamos o primeiro amor, nós não caímos em um ponto da nossa timeline, da nossa linha de tempo. Não olha para trás. A resposta não está atrás de você. A resposta não está atrás. Quantos me entendem? Amém? Onde é que está a resposta então, Franco? De onde você caiu? Você caiu de um lugar. Você estava numa posição, caiu dali. Você caiu de uma posição que você estava. Você estava numa posição de quem adora.
Você estava no lugar da adoração. Você estava no lugar alto, porque adorar, tu está no lugar alto. E dali você caiu. Você caiu de um lugar. Você estava como Maria e resolveu viver como Marta. Você deixou a boa parte. Você deixou o melhor lugar. Você trocou. Você deixou aquele momento com Deus e atendeu às pressões e às ansiedades do mundo. Trocou de lugar. Quando a gente troca, quando a gente cai desse lugar, a nossa prioridade se embola. A gente não sabe mais o que é prioridade. Aí tudo embola na nossa vida. Daqui a pouco a gente está embaraçado, a gente pode se embaraçar até com outros deuses. Daqui a pouco a gente pode voltar àquela adoração antiga, velha. Aquele Deus velho, que a gente já rejeitou ele. E tem gente aqui assim. Tem gente em casa me ouvindo que está assim. Voltando àquelas coisas que ele achou que não tinha mais como voltar. Eu só consigo pensar numa coisa, Modesto. Quando ele diz assim, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Que é 2:4 de Apocalipse. Eu só consigo pensar numa coisa. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, o dia que nós nascemos de novo, nós só tínhamos uma prática: orar, jejuar, ler, orar, falar com Deus de manhã, falar com Deus de tarde, falar com Deus de noite. Uma das coisas mais maravilhosas na vida de um novo convertido é quando ele descobre que Deus fala com ele e que ele pode falar com Deus. Ninguém volta ao primeiro amor sem voltar para o quarto. Não tem jeito, amado. Não vai acontecer um negócio no meio da reunião que vai resolver a tua vida. Não vai. Voltar ao primeiro amor é voltar às práticas das primeiras obras. Volta àquela vida que você tinha no começo. Aquele momento mais precioso da tua vida, volta para ele. Volta para a oração. Volta para o silêncio. Fecha a porta do teu quarto mesmo, deixa o telefone lá fora. Não deixa o WhatsApp tirar a tua oração. Tranca tudo fora. Volta para o Deus vivo. Descarrega sobre ele toda a tua ansiedade. Todos os problemas, faz uma lista. Começa, onde é que está o problema em casa? A esposa, minha esposa. Filhos, neto. O que você tiver de guerra, é lá que você tem que fazer pressão. Esse dia eu recebi uma mensagem do Valci, de uma querida irmã, não sei se ela está aqui, até pedi para ela me escrever um texto, depois vocês vão saber melhor, que há alguns anos lá no presbitério, muitos anos no presbitério, ela estava passando um drama lá, e eu escrevi uma frase que Mitian ensinou para a gente. Na verdade, Mitian estava ensinando para as mulheres, mas eu estava lá sentado aos pés, ouvindo, aprendendo o que ele estava ensinando para as mulheres. Aprendi uma frase que eu reproduzo de vez em quando. Ele fez foi pegando as primeiras letras de cada palavra. Como é que dá o nome disso mesmo? Acróstico, isso, acróstico. Quando você pega as primeiras letrinhas, aí faz um acróstico. E o acróstico virou uma palavra chamada oxi, que era orar, calar, servir, esperar, oxi. A irmã mandou, fez um comentário, sei lá, o Valci me mandou papelzinho, passadinho, velho. Ela disse que tem guardado na Bíblia desde então. E encontrei com essa irmã na sexta-feira, e ela falou assim, Franco, mas é difícil. Eu falei, mas é possível.
é difícil, mas é possível, porque tudo começa com orar. Se não começasse com orar, aí não dá para calar, não dá para servir nem esperar. Mas se começar a orar, dá para calar, dá para servir, dá para esperar. Que era um tema com o esposo dela, com a família, era um problema crucial que ela estava vivendo em casa. Com o maridão dela, que está até me olhando assim meio assim, está aqui. Vou caguetar o cara não, né? E aí ele, era um drama, mas eu falei para ela, filha, a bênção é que o primeiro verbo é orar. Quando você ora, alguém já disse, melhora. Começou orando. Aí se você não consegue calar, tu vai aprender a calar. Se tu não consegue servir, tu vai aprender a servir. Se tu não sabe esperar, tu vai saber esperar. Porque quando a gente começa com oração, tudo é possível. É ali que a gente descarrega tudo, ansiedade, dor, medo, tudo com Deus, orando. É ali que o primeiro amor, é ali que a prioridade reside. É ali que a gente está dizendo assim, tu é a minha prioridade, Senhor. Arruma minha agenda, arruma minha vida. O que está desconectado? Eu não sei. Mas eu sei o seguinte, se você falar com Deus, Ele vai resolver a tua vida. E às vezes você fala com Deus de qualquer lugar onde você está. Quantas pessoas voltaram para Jesus em lugares escusos? Você conhece alguém que voltou para Jesus no meio da bagunça? Conhece alguém assim? Tem alguém aqui que já se desviou e voltou para Jesus no meio da bagunça? Tem? Tem. Ah, Robinho. Estava no meio da gandaia, Robson, quando voltou? Eu orei por um rapaz, por um filho de um pastor lá em Caxias. Músico. E ele se afastou do Senhor, foi tocar na banda, foi tocar carnaval. E ele está lá no meio do carnaval. Eu estou cantando música velha de carnaval, não sei música nova, só coisa velha. Só daqueles anos. Mas ele estava tocando uma música de carnaval, qualquer dessas modernas aí, sei lá. Ele disse que de repente o Espírito Santo tomou ele ali onde ele estava. E falou de forma audível e clara. Teu lugar não é aqui. E ele falou, Franco, ali mesmo, eu falei com Deus. Pedi perdão, clamei por misericórdia ali. E ali mesmo ele me alcançou. Por que eu estava orando com esse garoto? Porque ele disse, ele tinha um drama, o drama dele era assim, ele falou assim, eu quando me afastei, eu era batizado com o Espírito Santo, falava em línguas, coisa e tal, depois que eu fui para o mundo, perdi tudo isso. Eu falei, não, tu não perdeu nada. Como é que tu perdeu, cara? Os dons e as vocações de Deus são o quê, Marcos? Irrevogáveis. Eu falei, vamos orar, que está aí em algum lugar. Deus te deu, é teu. E ele se ajoelhou, a gente orou, ele foi cheio de novo, começou a falar em língua, profetizar. Essa história me marcou. Porque Deus não apenas, quando você conecta com Ele de novo, às vezes em qualquer lugar, Deus, aquela adoração genuína volta, aquele amor ressuscita. Os outros deuses não têm força diante dele, não tem poder, como cantou Asaf Borba há muito tempo, não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que o possa derrubar. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Te adoramos. A música era assim: adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos
Cristo vencedor. Que venceu? Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Quando a gente volta para o primeiro amor, o poder de Deus é liberado a nosso favor também. E todas aquelas cadeias dos falsos deuses se quebram. Qualquer que seja o Deus, até da religiosidade, ele se quebra. Volta às práticas das primeiras obras. Eu quero orar contigo. Eu quero orar com você que quer fazer do Senhor a tua única adoração. Você sabe, o Espírito Santo fala contigo. Então eu quero orar contigo. Eu não quero nem te emocionar, eu quero que você saia convicto do teu lugar, se levante, vem aqui e juntos vamos render adoração ao Senhor. Ao se levantar, você vai estar dizendo assim: Senhor, eu quero romper com tudo, absolutamente tudo, que atrapalha a minha adoração, que ofusca a minha adoração. Eu quero, de novo, viver a maneira mais simples de ser tua família, igreja. E eu quero quebrar tudo que não é teu. Eu quero tacar fogo de novo, Senhor, nas coisas que precisam ser queimadas. Amar quem embara de lá, tá aqui a Imagina alguém que um dia veio para o Senhor e tacou fogo em um monte de coisa. E depois a vida ficou tão religiosa que ele começou a pegar aquelas coisas de volta. E até gastou dinheiro para comprar de novo coisas que ele já havia queimado. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo está me dizendo: fala. Então tem pelo menos uma pessoa aqui nessa condição de estar se perguntando a si mesmo: como é que eu posso voltar para esse lugar que eu já deixei? Eu já saí dessa condição. Eu não posso voltar para aí. Porque eu tenho certeza que nenhum filho de Deus tem alegria em adorar outros deuses. De verdade, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que quando você vai para a pornografia, depois você se sente suja, você se sente reprovada, cheio de culpa. Que quando você se consagra a qualquer outra coisa que não é a Deus, você se sente mal, ainda que seja comida e bebida. Eu tenho certeza que quando você age como idólatra, obstinado, ou quando você é rebelde como um feiticeiro, no final disso aí é tristeza, é dor. Eu não consigo acreditar que um filho de Deus celebra depois de uma queda, depois de uma experiência ruim. Eu não consigo acreditar. Ninguém se alegra. Ninguém fica feliz com uma queda. Ninguém fica feliz em voltar a práticas que já deixou. Mas eu tenho uma outra certeza, de que Deus segue falando com você, e lá no fundo do teu coração você tem uma fé
uma fé absoluta de que Deus é poderoso para perdoar todos os seus pecados. E não só é poderoso para perdoar, Deus é poderoso para restaurar a tua vida com Ele. Que Ele pode pegar você pelas mãos como um pai toma uma criança e levar para Ele. Eu sei que lá no fundo do teu coração existe essa certeza também. Que se você voltar para Ele, Ele se volta para ti. Que se você invocar Ele, Ele te ouve. Se você erguer as mãos, Ele te abraça. Eu tenho certeza que isso está dentro de você também. De que Deus é fiel e justo, mesmo quando somos infiéis. E Ele perdoa e restaura a nossa adoração, que só pertence a Ele. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. E eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória
alguns anos, poucos anos, quando alguém ia lá na Vila Vintém comprar cocaína, no papelote vinha um tridente do Exu Caveira lá, e o cara, não sei se mudou, mas era assim. No papelote de cocaína tinha lá o tridente do Exu Caveira. O cara pensa que é uma coisa, mas é outra coisa. Ele pensa que é um vício, mas ali tem um culto a um espírito. O cara pensa que é um papelote, um tridente do Exu Caveira, só isso. Mas é um culto. Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor, de todo culto que não é para Ti, Senhor. Toda adoração que não é a Tua pessoa e todo serviço que não é o Teu nome. Pai, eu falei para esses amados, Teus filhos, Tua igreja. Pai, eu falei que a igreja em essência não mudou, que os teus inimigos são os mesmos, mas Senhor, se tem alguém aqui que não muda, és Tu. Tu é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tu és imutável, Senhor. E a Tua misericórdia continua sendo aquela misericórdia sem fim. O Teu amor continua sendo aquele amor eterno. Com amor eterno nos amaste. Não há sombra de variação em Ti nenhuma, Pai. Tu segue sendo o mesmo. Tu é aquele que ouve as orações. Tu és aquele, Senhor, que quando a Tua mão age, ninguém impede. Ninguém pode mudar a Tua pessoa, Senhor. Os nossos erros não Te mudam. Os nossos pecados não Te transformam. Os nossos descaminhos não mudam quem Tu és, e nem o Teu amor para conosco, Pai. Te damos graças, Senhor. Te bendizemos porque é assim. Obrigado, Pai, que Tu não muda nunca. Segue sendo Deus. Segue sendo amor. Segue sendo cheio de misericórdia. A Tua misericórdia segue triunfando sobre o juízo. Graças te damos, Pai. E Pai, já que Teus filhos estão aqui à frente, orando, acende o fogo neles, Pai. Acende o Teu fogo neles mais uma vez. Prende o Teu fogo neles, Pai. Mais uma vez. Eles são o Teu altar, Senhor. Eles são o Teu altar, Senhor. Eles são o Teu sacrifício vivo, santo e agradável. Queima os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, ainda no mesmo espírito, tem uma pessoa aqui que essa semana intentou no seu coração, na verdade está intentando, está pensando nesse pecado, em cometer um pecado, está planejando,
Você está aqui nessa manhã. E essa palavra confrontou o teu coração. Para você voltar para o Senhor. Você planejou no teu coração um pecado que vai ferir a santidade de Deus na tua vida. Mas Deus quer te dar socorro, está te dando socorro nesta hora. Creia nisso. O Senhor te ama. O teu Deus não te desamparou. Os seus olhos continuam sobre você. Ele está te dando um escape. Mas para isso você precisa pedir socorro. Para isso você precisa buscar ajuda. Porque sozinho você não vai vencer. Eu não quero expor você, mas eu quero que você peça ajuda. Quero que você peça ajuda ainda hoje. Você vai acabar essa reunião, você vai procurar alguém que possa te ajudar. Vai pedir: me ajuda porque eu preciso de tua ajuda. Porque senão eu vou ferir a santidade, eu vou pecar contra o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos, nesse instante, fazer duas apresentações de duas crianças. Gostaria que os pais estivessem vindo aqui à frente, os avós, os tios, cobertura, aquelas pessoas que acompanham. E enquanto essas pessoas estão vindo aqui à frente, eu quero anunciar a reunião de líderes e Timóteos amanhã, segunda-feira, dia 5 de março, às 19h30. Então amanhã, segunda-feira, às 19h30, nós vamos ter um encontro aqui com os líderes e Timóteos, tá ok? E hoje também temos ainda oferecendo 70 refeições para hoje, após a reunião geral. Sim, chama aí. Edmar, cadê o Edmar? Quer fazer um aviso? Tem outra criança para se apresentar? Isso, pode subir. Vem aqui para cima. Bom dia, gente. Deixa eu subir aqui um pouquinho, enquanto a família está chegando aqui. Primeiramente, falar para vocês, nós postamos um vídeo meu lá, falando na nossa página no Face, Pequenos Atos, né? Pedindo a você para fazer a gente está levantando um movimento, né? Fazer um vídeo, falar hashtag eu curto pequenos atos. Você vai fazer um vídeo, né? Celular deitado, e vai falar eu curto pequenos atos e vai escrever lá a hashtag. Por que a gente está pedindo isso? Para divulgar mais o nosso canal. Talvez você ache que o nosso canal tem bastante inscritos, mas isso é pouco ainda. E a gente precisa da ajuda de vocês. Eu fiz uma pesquisa junto com as crianças. Eu perguntei, os irmãos, graças a Deus, já conhecem o nosso trabalho Pequenos Atos. Porém, muita gente ainda não é inscrita no nosso canal. E isso faz toda a diferença para nós. Não só você ser inscrito, mas visualizar. Porque a maioria das pessoas que visualizam o nosso canal não são pessoas que estão inscritas. Isso eu tenho conversado muito com o Anderson. O Anderson tem buscado russo, tem buscado informações sobre o YouTube. E, infelizmente, as pessoas que são inscritas não visualizam. São principalmente pessoas ímpias, né, até fora do Brasil, que visualizam os nossos vídeos. Então, a gente pede a você, papai, mamãe, que se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Clique lá no se inscreva e assista os nossos vídeos. A outra questão é a seguinte, a gente precisa que você divulgue isso também, né? Porque quem está ligado aí nessa questão da internet sabe que o YouTube mudou, isso tem interferido diretamente no nosso canal também. Mas a gente está orando, está pedindo a Deus, a gente quer continuar trabalhando e pedindo a ajuda de vocês. A outra questão é a seguinte, essa camisa aqui que você está vendo, a gente está vendendo ali, você pode encomendar também. É uma camisa que leva a nossa mensagem, pequenos atos que fazem a diferença. Então tem outras ali, vão chegar outras novas também. Você também nos ajuda dessa forma. E nós estamos com esse DVD aí, ó. Esse DVD ele é comemorativo, né? Esse DVD ele vai acabar.
Nós temos ali 74 cópias, se eu não me engano. Você pode adquirir. Depois a gente vai fazer uma quantidade mínima para o encontro de líderes, só para os irmãos aliançados a nós. Depois disso, nós vamos estar lançando um outro só com as nossas canções. Então, esse DVD foi um DVD feito especificamente para nós, irmãos. Tá bom? Um DVD evangelístico e comemorativo. Então, pode ser que, se você não adquirir, você não consiga mais, né? Até o encontro de líderes aí. Então, a gente pede a ajuda de vocês que adquiram e divulgue também, e esteja orando pela gente aí, por nós, Pequenos Atos, para a gente alcançar o coração dos pequeninos. Vocês vão perceber, quem estiver acompanhando o nosso trabalho, vai perceber que nós temos uma estratégia desde o início. Começamos com algumas dancinhas, sem pretensão nenhuma, não fizemos divulgação nenhuma, foi literalmente a mão de Deus que nos colocou onde nós estamos hoje, né? E a nossa linha agora é levar mensagem para a criança. Quem acompanhar vai perceber que vai ter ministrações, minha com a Carolzinha, minha filha, ministrando a palavra para as crianças. Então a gente atraímos a atenção dos adultos, dos papais, agora a gente quer semear. E a gente conta com você se inscrevendo no nosso canal, divulgando o nosso trabalho, que a gente precisa de vocês, a igreja, entendeu? Os irmãos de fora têm abraçado, muitos irmãos, a gente vai nas congregações, o pessoal se inscreve, divulga, poxa, que trabalho legal. E eu percebi entre as nossas crianças que muitas crianças não são inscritas no nosso canal. Muitos adultos. Talvez você não seja muito ligado à internet, papai, mamãe aí, vovô, vovó. É simples, é só ir lá e clicar no inscreva-se, que você já está nos ajudando bastante e adquirindo o nosso material, claro, principalmente orando por nós também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, vocês sabem que nós não batizamos crianças, né? E nem é um